Com um sistema educativo que nos faz pensar de maneira uniforme, uma mídia de massa que assegura que experimentemos o mesmo medo, uma indústria publicitária que nos incentiva a apreciar os mesmos objetos e uma plataforma de mídia social que facilita a humilhação e ridicularização de todos aqueles que se desviam muito, inúmeras pessoas acabam sendo conformistas. No entanto, muitos indivíduos na era atual também sofrem de neurose, o que nos leva a questionar: há uma relação de causa e efeito entre a excessiva conformidade e a manifestação de doenças neuróticas? O eminente psiquiatra suíço, Carl Jung, acreditava que sim. Neste vídeo, examinaremos o conceito de neurose e como a excessiva conformidade nos torna suscetíveis a essa forma de enfermidade. A neurose é um transtorno psicológico caracterizado por níveis duradouros e intensos de ansiedade e um medo generalizado em relação à vida. Além desses sinais principais, uma condição neurótica também pode abranger sintomas como tristeza, culpa, fobias, pensamentos e ações obsessivas e compulsivas, preocupação excessiva, dificuldade para dormir, irritabilidade ou raiva. Em suma, uma pessoa neurótica é aquela que não consegue se adaptar às demandas da vida, resultando em uma personalidade limitada, e cuja existência se torna uma batalha constante com pouca ou nenhuma sensação de alívio. Apesar de uma neurose não ser necessariamente fatal, ela progressivamente rouba a vitalidade da existência. Uma neurose mina nosso potencial, nos confina a uma zona de conforto cada vez mais restrita, nos consome de culpa por não viver plenamente, prejudica nossos relacionamentos, impede o desenvolvimento de habilidades e compromete nossa saúde física devido aos efeitos da ansiedade crônica e da depressão em nosso corpo. Jung chegou a descrever uma neurose como a angústia de uma alma humana em toda a sua vasta complexidade. Segundo a perspectiva de Jung, uma enfermidade neurótica é desencadeada por três circunstâncias. Primeiramente, um sujeito depara-se com um desafio, uma obrigação ou um dilema em uma área crucial da vida. Em segundo lugar, devido à covardia, à negligência, à insegurança ou simplesmente à falta de discernimento, a pessoa evita o enfrentamento do desafio em vez de encará-lo de frente. Se acompanharmos a história de uma neurose com atenção, encontramos regularmente um momento crítico em que surgiu algum problema que foi evitado. A mera presença de um problema do qual se busca escapar não é o bastante para desencadear uma neurose. Ao invés disso, é necessária uma terceira condição, que consiste no emprego de mecanismos de defesa para reprimir o problema e afastá-lo da consciência. Seria um grave equívoco confundir a existência de problemas com neurose. Há uma diferença marcante entre os dois em que o neurótico está doente porque está inconsciente de seus problemas. Dentre os mecanismos de defesa frequentes, estão a repressão de pensamentos, o deslocamento de emoções, a projeção de problemas em outra pessoa, a busca por atividades compulsivas para se distrair, a automedicação em um estado de entorpecimento ou a evitação de situações que despertem a consciência do problema. O uso desses mecanismos de defesa acarreta um aumento da ansiedade como consequência. Não adote uma mentalidade de vítima, pois isso nunca lhe servirá de nada. Em vez disso, assume uma postura corajosa e ousada, e construa sua força e caráter enfrentando os desafios de frente. Lembre-se de que estamos apenas neste passeio da vida uma vez e não devemos hesitar em aproveitar ao máximo. Constantemente, buscamos evitar a dor e o sofrimento, o que acaba nos privando da capacidade de tolerar até mesmo formas sutis de desconforto. De forma contínua, nos empenhamos em nos distrair do momento presente. No entanto, é por meio das dificuldades que somos compelidos a confrontar questões mais profundas relacionadas ao significado e propósito da vida. Essas dificuldades representam uma oportunidade para descobertas e criações, criando o espaço necessário para o desenvolvimento de novos pensamentos. Sem esse processo, ficamos presos em uma constante reação aos estímulos ao nosso redor, impedindo-nos de verdadeiramente vivenciar nossa própria experiência de vida. Uma das razões para as altas taxas de neurose reside na relutância de muitos jovens adultos em se desvincularem adequadamente de seus pais à medida que se aproximam da idade adulta. Ao manter uma mentalidade infantil mesmo quando se tornam adultos fisicamente, eles se colocam em maior risco de desenvolver doenças neuróticas, ou como Jung explica, embora seja uma desgraça para uma criança não ter pais, é igualmente perigoso para ela estar muito ligada à sua família. Um apego excessivamente forte aos pais é uma grave desvantagem em sua adaptação posterior ao mundo, pois um ser humano em crescimento não está destinado a permanecer para sempre filho de seus pais. As influências sociais também estão fomentando a inércia e a passividade, que por sua vez levam à evasão neurótica das responsabilidades da vida. Um exemplo disso é o uso excessivo de tecnologias viciantes, a presença de governos paternalistas que restringem o desenvolvimento da autorresponsabilidade, dietas inadequadas que comprometem a produção de energia, abuso de substâncias psicotrópicas e recreativas, além de um sistema moral que negligencia as virtudes da coragem e da autossuficiência, não lhes atribuindo devido valor no rol dos princípios.
A sociedade atual te obriga a achar conformismo em uma vida autodestrutiva, onde é normal você passar o dia em frente a uma tela de celular observando a vida dos outros, ficar de ressaca aos finais de semana e alimentar nosso interior que não há escrúpulos e que age somente para saciar a vontade dos prazeres. Os indivíduos humanos são seres inerentemente sociais. Ao testemunhar determinados comportamentos em outras pessoas, essas condutas parecem ser consideradas normais, uma vez que são características desses indivíduos. Assim que um de nós levanta voo, todo o nosso bando eleva-se no ar. Não permita que os padrões de conformidade da sociedade te oprimam, seja um rebelde e vá para a luta. No entanto, apesar de várias razões que possam explicar a presença significativa de indivíduos neuróticos, a questão crucial para aqueles que sofrem é como alcançar a cura. Segundo Jung, a abordagem que devemos adotar depende se o problema que estamos evitando reside no mundo coletivo, externo, relacionado a pessoas, lugares ou coisas, ou se está em nosso mundo interior individualista. Na minha imagem do mundo há um vasto reino exterior e um reino interior igualmente vasto, entre estes dois está o homem, voltado ora para um ora para o outro. Os desafios oriundos do mundo externo costumam se manifestar como dificuldades em satisfazer as necessidades fundamentais da vida social. Por exemplo, algumas pessoas enfrentam dificuldades para estabelecer amizades ou construir relacionamentos íntimos. Outras têm dificuldades em obter emprego remunerado ou contribuir para a comunidade em que vivem. Esses problemas são de natureza coletiva, uma vez que representam obstáculos comuns que todos os membros de uma sociedade precisam enfrentar. Indivíduos afetados por essa forma de neurose precisam buscar se adaptar mais às normas sociais, cultivando as habilidades básicas necessárias para funcionar com êxito na sociedade. No entanto, há indivíduos que atendem a todas as exigências da vida social e conquistam todos os marcos do sucesso mundano, como ter um cônjuge e uma família, uma vida social satisfatória, uma carreira bem-sucedida e prosperidade material abundante. Surpreendentemente, mesmo assim, essas pessoas podem se tornar neuróticas. Os psicoterapeutas estão familiarizados com a pessoa coletivamente adaptada que tem tudo e faz tudo o que poderia ser razoavelmente exigido como garantia de saúde, mas ainda assim está doente. O dilema evitado por esses indivíduos neuróticos não está no mundo externo, mas sim no âmbito interno. Eles sentem medo de sua própria singularidade e, como resultado, resistem ao chamado de sua consciência para desenvolver a parte única de sua natureza. Ele é incapaz de viver sua própria vida e encontrar o personagem que lhe pertence. Esses indivíduos neuróticos são excessivamente comuns e seguem as normas de forma exagerada, e seu sucesso social acaba se tornando um obstáculo para a exploração das profundezas de seu mundo interior. No entanto, dado que o desenvolvimento de nosso lado individual é tão crucial quanto nosso crescimento coletivo, a falha em nos diferenciar adequadamente dos demais pode resultar em um estado de neurose. Há um grande número de pessoas para quem o desenvolvimento da individualidade é a principal necessidade, especialmente em uma época cultural como a nossa, que é literalmente nivelada por normas coletivas. Na minha experiência, há muitos para os quais o desenvolvimento da individualidade é um requisito indispensável. A fim de alcançar a cura, o indivíduo neurótico excessivamente comum deve passar por uma espécie de morte simbólica, ou seja, abandonar aquilo que é familiar e reconfortante. Essa transformação é necessária para permitir que o lado individualista de sua natureza cresça, ou como Jung explica, que o cume mais alto da vida pode ser expresso através do simbolismo da morte é um fato bem conhecido, pois qualquer crescimento além de si mesmo significa morte. Aspectos da personalidade, vínculos afetivos, escolhas profissionais, e sobretudo, padrões de pensamento e comportamento habituais, todos esses elementos devem ser sacrificados a fim de dar lugar ao novo. É necessário abdicar do desejo de validação social, assim como da sensação de conforto que obtemos ao nos conformarmos. Se dedicamos anos ou até mesmo décadas seguindo o caminho conformista da normalidade, adotar uma abordagem mais autêntica da vida pode parecer desafiador. Podemos enfrentar críticas, desapontar aqueles ao nosso redor ou até mesmo perder parte do nosso status social. No entanto, como Jung afirmou, se você quer curar uma neurose, tem que arriscar alguma coisa. Fazer algo sem correr riscos é meramente ineficaz. Se optarmos por desperdiçar nossa vida e ignorar nosso potencial, estaremos condenados a viver uma existência repleta de ansiedade, depressão, autodepreciação e culpa. Para aqueles que sofrem com a neurose resultante de uma conformidade excessiva, devemos lembrar que nem todos nós somos adequados para se encaixar nos padrões modernos de normalidade. Para alcançar uma saúde verdadeira, precisamos abraçar uma forma de existência considerada fora do comum.